Graça e paz, sou Maria Firmino. Hoje vamos meditar em Lucas 18, versos 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui nós vemos o fariseu falando com Deus, mas ele, na sua oração, ele não reconhece a sua condição de pecador, não reconhece nenhuma culpa. Pelo contrário, ele gaba-se do que dá, orgulha-se do que faz e diz que não é como os demais homens, pecadores, roubadores, injustos. Ele faz uma confissão dos seus méritos para Deus. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, às segunda e às quintas-feiras. Ele dava o dízimo não só do que era exigido, mas de todos os seus rendimentos. Porém, quando estava em pé, em lugar de destaque para orar, ele só falava da sua piedade e elogiava a si mesmo. Esse fariseu não se mostra sensível a Deus. Ele não entende que a sua alma tem necessidade de perdão. Os fariseus davam o dízimo da menta, do anis e do cominho. A menta era usada nos assoalhos da casa ou da sinagoga para dar um aroma suave. Às vezes era usada como condimento. O anis e o cominho eram usados como temperos, outras vezes como medicamentos. A lei original exigia que apenas os produtos agrícolas fossem dizimados, mas os fariseus se tornaram extremistas nessas questões de dízimos. O Talmud conta uma história de um certo jumento de um rabino que fora tão bem treinado pelo seu dono que se recusava a comer forragem que ainda não tivesse sido dizimada. Olha só a que ponto chegava o extremismo desse rabino. Ele ensinou o jumentinho dele a não comer a forragem que não tivesse sido dizimada. Amados, os fariseus davam uma importância muito grande às coisas externas como o dízimo, mas as questões mais profundas da alma eram negligenciadas. Eles ignoravam a fé, a justiça, a misericórdia, mas as questões externas levavam ao pé da letra. A palavra publicano significa coletor de impostos. Era comum grande parte dos cobradores de impostos serem desonestos. Eles cobravam taxas exorbitantes do povo e registravam abaixo para o governo, aceitavam suborno para se tornarem ricos. A fama dos publicanos era muito ruim. O Talmud classificava os publicanos como ladrões e assassinos e outros elementos envelhecidos da sociedade e dizia que eles estavam além do arrependimento e da vida eterna. Queridos, aquele publicano ficou de longe. Ele se envergonhava da sua vida miserável de pecado. Ele batia em seu peito, demonstrando tristeza profunda, reconhecendo a sua vida de pecado, a sua vida ímpia. Ele não queria nem olhar para o céu, ele se envergonhava diante da santidade de Deus. E ele batia em seu peito, reconhecendo a sua vida miserável de pecador. E ele pediu a misericórdia de Deus, porque ele reconhecia, ele se humilhava, ele entendia que ele precisava do perdão divino. Aleluia!
Nós vemos que Jesus disse que o publicano foi para a sua casa justificado, porque ele se humilhou diante de Deus. Deus aceitou a oração do publicano, não a do fariseu, porque o fariseu se exaltava diante de Deus, só falava do seu eu, dos seus méritos. Vamos nos humilhar na presença do Senhor Todo-Poderoso. Vamos pedir que Ele nos ensine a orar. Coisa linda, né? Os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Eu preciso que Jesus me ensine a orar, para que Deus, todas as vezes que eu orar, Ele aceite a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em cima está o link do último vídeo. Vai lá, assiste, compartilha, deixa teu like, comenta, se inscreve no canal e vamos juntos ser um missionário nas redes sociais. Muito obrigada.